Bom dia, turma! Tudo bem? Hoje temos videoaula, né? E o conteúdo ainda é frações. Ele é um capítulo um pouco mais extenso, já que nós temos muitas coisas a descobrir sobre elas. Para a aula de hoje, eu trouxe frações equivalentes. Nós vamos descobrir o que são, como encontrar e como descobrir se duas frações são equivalentes. Começando, o que seriam frações equivalentes? São diferentes frações que representam a mesma quantidade. Mas como é possível? Olha só, eu tenho aqui 3 frações diferentes, que são equivalentes. Mas por que 4/8, 2/4 e 1/2 são equivalentes? Se vocês observarem, olha só, eu tenho o mesmo todo. Eu tenho o mesmo círculo nos 3 casos. Qual a diferença? A quantidade de partes em que ele foi dividido, né? Esse foi dividido em 8 partes, esse em 4, esse em 2. Mas, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que, mesmo assim, a parte que foi utilizada, a parte pintada de cada círculo é igual. Mas como, professora, se ele foi dividido em quantidades de partes diferentes? Se vocês observarem, a parte pintada do primeiro círculo foi metade do círculo. Na segunda figura, também foi metade. Na terceira, também foi metade. Então, a parte utilizada desses 3 círculos foi igual, foi a mesma. Já que são 3 figuras iguais e foi utilizado metade dela em cada um, quer dizer que eu usei a mesma quantidade, a mesma parte desse círculo em cada caso. Então, aqui eu usei metade, aqui eu usei metade, aqui eu usei metade. Então, nós dizemos que essas frações são equivalentes porque, apesar de serem frações diferentes, elas estão representando a mesma quantidade em cada círculo. Eu trouxe aqui outro exemplo, olha só. Se vocês observarem, eu tenho a mesma figura, né? Aqui, olha só. E ela está representada por frações diferentes, por quê? Porque ela foi dividida de forma diferente. Aqui ela foi dividida em 2 partes, aqui em 4, aqui em 6 e aqui em 8. Mas é o mesmo todo, é o mesmo círculo. Bom, a fração que representa a parte pintada aqui é 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Mas se vocês observarem, a parte utilizada nesses círculos aqui é igual. Eu usei metade do círculo em cada figura. Então, essas frações aqui estão representando a mesma parte do círculo, certo? Não foi utilizado metade em cada um deles? Eles não são iguais? Então, eu posso dizer que essas frações aqui são equivalentes. 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6, que é equivalente a 4/8, porque apesar de serem frações diferentes, estão representando quantidades iguais. Por quê? 1/2 está representando metade desse círculo, mas 2/4 também está representando metade desse círculo. 3/6 representa metade do círculo, mais 4/8 também. Então, essas frações são equivalentes, porque elas são diferentes, mas representam a mesma quantidade. Agora, eu vou mudar aqui o quadro e nós vamos ver como obter frações equivalentes. Bom, gente, olha só, já modifiquei tudo aqui. E eu vou mostrar para vocês como nós encontramos uma fração equivalente à outra. Por exemplo, eu vou começar com multiplicação. Existem 2 formas de a gente fazer isso, utilizando multiplicação e utilizando divisão. Como seria utilizando multiplicação? Eu vou escolher um número qualquer, tá? E vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse número. Se eu escolher, por exemplo, o número 2,
Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2, tá certo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, como eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, eu encontrei uma fração equivalente. Eu posso dizer que 2 quartos é equivalente a 4 oitavos, certo? Vamos lá. Eu tenho outro exemplo aqui embaixo. Nesse outro exemplo aqui, eu vou usar divisão. Como é com divisão? Na multiplicação, eu posso escolher qualquer número para multiplicar. É porque eu quis o 2. Mas eu poderia escolher 3, 4, 5. É qualquer número, tá certo? Que a fração do resultado vai ser equivalente do mesmo jeito. No caso da divisão, eu não posso escolher qualquer número. Eu tenho que observar a minha fração e ver um número por quem eu posso dividir, tanto o numerador quanto o denominador. Poderia ser 2? Não, não poderia ser 2. Por quê? Porque 2 eu posso dividir o 6, mas o 3 eu não posso. Eu tenho que encontrar um número por quem eu posso dividir os dois, tanto o numerador quanto o denominador. Nesse caso aqui, teria que ser 3. Por que 3? Porque eu tanto posso dividir 3 por 3, como eu posso dividir 6 por 3. Porque eu só posso se for para dividir os dois pelo mesmo número. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu posso dizer que 3 sextos é equivalente a 1 meio, certo? Então, assim nós encontramos frações equivalentes. No caso da multiplicação, multiplico os dois por qualquer número. No caso da divisão, eu encontro o valor, o número, por quem eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Agora, eu vou mostrar para vocês uma forma de descobrir se duas frações são ou não são equivalentes. Eu tenho aqui 2 sétimos e 4 sobre 14. E eu tenho aqui 2 terços e 5 quartos. Então, eu vou descobrir se essas duas frações são ou não são equivalentes. O que eu poderia fazer? Olha só. Uma forma simples e fácil de descobrir é multiplicando cruzado, certo? Eu vou multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Olha só. 2 vezes 14 dá 28. Agora eu vou multiplicar esse por esse. 7 vezes 4 também dá 28. Bom, como 28 é igual a 28, eu posso dizer que essas duas frações são equivalentes. Vamos verificar agora se 2 terços e 5 quartos são equivalentes. Bom, vou fazer a mesma coisa, é sempre multiplicação, tá certo? Eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 8 é igual a 15? Não. Então, 2 terços e 5 quartos não são frações equivalentes, tá? Existem outras formas de descobrir se duas frações são ou não equivalentes. Eu trouxe essa para vocês porque eu acho essa a mais simples, tá? De descobrir. Mas, se vocês tiverem curiosidade, vocês também vão encontrar ou me perguntar na aula como nós poderíamos fazer isso de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção. Bom, outra forma de descobrir essa equivalência. Bom, de 2 eu consigo chegar em 4 e de 7 eu consigo chegar em 14? Consigo.
Se eu fizer o que eu fiz aqui, ó. Se eu fizer 2 vezes 2 dá 4, 7 vezes 2 dá 14. Então, eu estaria multiplicando essa fração numerador e denominador pelo mesmo número e chegaria nessa daqui, seria equivalente. De 2 eu consigo chegar em 5 com multiplicação ou divisão? Não. De 3 eu conseguiria chegar em 4 com multiplicação ou divisão? Não. Então, não são equivalentes. Mas aí, a forma mais simples que eu encontrei de não misturar muito para vocês é essa. Multiplicando cruzado, certo? As duas multiplicações têm que dar o mesmo valor. Caso não dê, não é equivalente. Daí vocês escolhem como vocês acham mais fácil de descobrir essa equivalência. Bom, por hoje é só. Tem uma atividade aqui na descrição e não deixem de fazer, tá bom? Assim vocês vão praticar, receber o visto virtual, ganhar ponto extra e obter mais conhecimento descobrindo quais são as dúvidas que ficaram para que nós possamos tirar na nossa videoconferência. Por hoje é só, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.